Se eu te perguntasse qual foi o último livro que você leu e te pedisse, faça um pequeno resumo, diga para mim, em poucas palavras, o que é que você entendeu desse livro, seria fácil para você? Ou você ia se pegar tendo um branco, opa, é verdade, e você iria usar aquelas palavras assim, olha, é um livro muito bom, é maravilhoso, eu super indico para você, leia, é ótimo. E nada mais, sabe? Faltando conteúdo, pode ser porque você não está usando a estratégia correta ou o método adequado para que você venha reter aquilo que você leu e você não venha mais se esquecer. Eu mesma já fui essa pessoa. Queria indicar vários livros para os meus amigos, mas as únicas palavras que eu sabia dizer eram essas. Leia, vale muito a pena, é muito legal. Só que nós não podemos nos esquecer que a gente não tem tempo e nem energia para ficar gastando hoje em dia e não lembrar de tudo aquilo que nós lemos. Nós estamos buscando conhecimento, crescer e aprender. Mas de que adianta colocar todo esse tempo que nós estamos ali utilizando para ler, estudar e simplesmente jogar ele todo no lixo? Não vale a pena. Nesse vídeo nós vamos falar alguns métodos, coisas que realmente nos ajudam a reter, a guardar e não se esquecer da leitura que nós fizemos, mas principalmente ver bons resultados na nossa vida de tudo aquilo que nós lemos. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo para vocês e para que o YouTube também recomende esse vídeo para mais pessoas. Eu preciso, claro, me apresentar aqui. Eu sou Kelly Mayra e eu falo aqui nesse canal de leitura, produtividade, desenvolvimento pessoal. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Bora lá falar sobre o tema de hoje, que esse tema tá muito legal. Eu gosto muito de falar sobre leitura e eu quero também que você deixe seus comentários, a sua ideia, o que você quiser compartilhar com a gente. Eu vou adorar responder cada um de vocês. Vamos lá, em primeiro lugar, a gente precisa falar que quando a gente fala de nunca mais esqueça o que você leu, não existe nenhuma fórmula milagrosa que vá fazer com que isso aconteça realmente se você não fizer algo que só você pode fazer, certo? Por exemplo, quando nós pegamos um livro para ler, a gente precisa estar bem ciente que existe sim aquela leitura passiva, que é o que você faz como? Você pega o livro, você começa a ler, você vai lá fazendo a sua leitura, tal, você até se interessa, gosta, tem coisas que te chamam mais atenção. Você termina o seu livro, simplesmente fecha ele, guarda e já está. Beleza, você leu aquele livro, porém você vai reter muito pouco a longo prazo daquilo que você leu. Ou talvez nada, você vai reter nada do que você leu, justamente por esse motivo de você ter folhado as páginas, mas você não ter se questionado, não ter feito uma reflexão, você não teve um momento em que você foi ali para absorver toda aquela informação que está aqui nesse livro. Então, eu vou deixar para vocês algumas dicas que funcionam muito para mim. Existem inúmeros métodos de como você ler e conseguir não se esquecer daquilo. Existem inúmeras técnicas, né? Muito até se fala daquela pirâmide do aprendizado ou do cubo do aprendizado. Outras pessoas, outros estudos falam que ela não funciona muito bem. Então, o que eu vou fazer vou trazer aqui para vocês? Eu vou falar o que eu acredito que funciona muito para mim e que eu vejo muitos resultados. E já ajudei várias pessoas com essas dicas, dando esse método que é o que eu utilizo e eu espero que ajude você também. O que você precisa para que você venha realmente obter esse resultado, eu diria que são 3 fatores, são 3 coisas importantes. A primeira delas, se você é aquela pessoa que gosta de sublinhar todo o livro, de ler e tá fazendo as suas anotações no livro, eu sou essa pessoa, tá? Ou eu tô, por exemplo, assim, eu tô lendo um livro,
Eu leio muitos livros no Kindle e eu leio livros físicos, mas eu leio muito no Kindle, então eu gosto sempre de estar sublinhando, fazendo as minhas anotações. Quando eu faço essas anotações, o que é que acontece? Se eu anotei, eu sei que é porque aquele assunto ou aquele tema me chamou a atenção de alguma maneira. Então eu preciso depois, quando eu terminar de ler o livro, ou quando eu terminar de ler aquele capítulo, fazer algo que muita gente não quer fazer mais nos dias de hoje, tá? E que claramente é o que funciona. Lembrando, gente, que não existe regra mágica. A regra, na verdade, ela é bem simples. É o feijão com arroz é o que funciona. Então, por exemplo, se você pega o seu caderno e uma caneta, um lápis, seja lá o que for, você anota aquilo que você entendeu do que você acabou de ler, você já está fazendo 50% do processo para que você venha reter aquilo que você leu. Então, eu leio, sublinho. Depois que eu terminei de ler, de sublinhar, fazer as reflexões que eu preciso, fazer as perguntas que são adequadas e que se encaixam aqui nessa leitura, o que é que eu faço? Eu venho e gosto de simplificar tudo aquilo que eu aprendi colocando no papel. Não faço textos imensos, ali ficar fazendo muita coisa. Não, eu simplifico literalmente tudo que eu li e coloco no papel. É algo que me ajuda muito a esclarecer e conseguir entender se realmente eu consegui absorver o conteúdo que está ali. Até porque só ficar marcando texto, muita gente marca, coloca post-its e tudo mais, é legal, mas só fazer isso não vai fazer com que você venha reter aquele conhecimento. É preciso você colocar para fora de alguma maneira. E a maneira que eu acho mais fácil, melhor, é colocando no papel de uma maneira bem simples e fácil e rápida. Depois que você leu, fez as suas marcações, colocou lá os seus post-its, conseguiu colocar no papel o que você entendeu, o segundo passo é você transmitir para alguém aquilo que você entendeu do livro. Isso é a parte mais importante de tudo. Eu, por exemplo, gosto muito de falar com meu marido. Eu sempre comparto com ele tudo aquilo que eu entendi. E ele, por um outro lado, me faz perguntas, me questiona. Ah, mas e essa ideia ou esse pensamento? Aonde é que nós podemos colocar em prática na nossa vida tudo isso que você está falando? Então a gente começa a buscar entender mais e se aprofundar naquela leitura. Isso é tão importante. Se você não tem ninguém para você compartilhar e você acha que está faltando alguém para você poder estar ali tendo essa conversa, você pode se gravar falando de frente para o espelho, você pode mandar um áudio para você mesma no seu WhatsApp. Através disso, você vai conseguir colocando para fora, você vai conseguir enxergar com mais clareza tudo aquilo que você realmente entendeu. Inclusive, Sêneca falou o seguinte: ensinar e transmitir o que aprendemos é a prova que verdadeiramente entendemos. Eu preciso falar uma frase para você que a gente vai falar muito ainda nesse vídeo sobre ela, que é o seguinte: se eu não consigo explicar, eu não entendi. Repete essa frase comigo. Se eu não consigo explicar, eu não entendi. Isso é algo que fica muito claro. Se você não consegue transmitir em palavras simples aquilo que você leu, é porque você ainda não entendeu. Então você tem a oportunidade de retomar aquele conteúdo e claramente de buscar mais informações para que você venha a entender. E a gente não precisa falar em palavras difíceis, não, quanto mais simples, melhor. Porém, você precisa conseguir explicar o conteúdo do livro que você leu. Você viu até aqui que a fórmula é simples
e realmente funciona. É o arroz com feijão que funciona de verdade, né? E pra gente finalizar esse vídeo, eu preciso te dizer também que de tempos em tempos é importante que você venha retomar aquele resumo que você fez, para que esse conhecimento venha ficar na sua memória de longo prazo e que você não venha se esquecer e, obviamente, conforme você vai colocando em prática também aquilo que você aprendeu, as coisas vão ficando mais fáceis, vão ficando gravadas na sua memória. E assim você, com o tempo, acaba que tem mais facilidade de guardar e já não se esquece mais. Olha, muito obrigada a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Tchau!